do, 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 do Kindle para fazer a leitura, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo. Pai de infinito amor e misericórdia, gratos estamos, muito gratos, por termos tantos livros para ler, para estudar, tantos irmãos nos orientando na compreensão do Evangelho de Jesus. Grato, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos juntos, nesse dia, nessa existência, fazendo com que consigamos ter maiores esclarecimentos, consigamos trilhar caminhos melhores. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco. Bom, estamos na lição que se chama O Ensino da Religião, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutter. Neste aqui, estamos na página 206. Cair Bar inicia citando Mateus, no capítulo 13, versículos 52. Todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Ok? Então vamos lá. Todo escriba instruído. Essa em Mateus. Vamos pegar a Bíblia para lermos esta. E eu estou com 2 aquisições novas, né? Ainda me encantando, eu estou com a Bíblia de Jerusalém. Ainda me encantando com o estudo da Bíblia. E com a Bíblia do Peregrino. Vocês acharam Mateus 13? Mateus 13, versículo 52. Vou iniciar pelo 51. Para a gente poder entender onde, em que ponto, né? Que a gente conhece várias passagens de Jesus, né? No meu tá capítulo 12. Eu falei capítulo 13? Peraí, deixa eu olhar novamente. Capítulo 13, versículo 52. O meu é 12:52. O meu está no capítulo 12. O meu é capítulo 13. Gente, mas abre a Bíblia. Abre a Bíblia, o Novo Testamento, em Mateus, capítulo 13, versículo 52. Tá bom. Tá? O seu livro está diferente do meu, não é, Ana? Eu tô no PDF. Ah, tá no PDF. É que o PDF pode ter algum... Às vezes alguma, na hora de digitar, né? Tá bom. Trocou-se. Tá bom, querida? Então, no versículo 51 diz assim: entendestes tudo isso? Responderam que sim. E ele lhes disse: pois bem, um letrado experiente no reinado de Deus parece-se com um dono de casa que tira de sua despensa coisas novas e velhas.
Então, após... O que ele falou quando entendeste tudo isso? É que Jesus tinha acabado de explicar uma parábola, a parábola das redes. Então, ele perguntou a eles, entenderam? Todos disseram que entenderam. Aí, ele fala outra parábola, né? Um letrado experiente no reinado de Deus parece-se com um dono de casa que tira de sua despensa coisas novas e velhas. Quando eu peguei a Bíblia do Peregrino, foi uma sugestão. Qual foi a sugestão que houve? Quando ele falou assim, tem muitas... Eu gosto dela, porque ela tem muitas notas para a gente que esclarece muitas coisas, vou adquirir essa também, porque agora estamos iniciando, né? Pelo menos de minha parte, há pouco tempo que eu estudo a Bíblia. Então, toda e qualquer informação que eu puder absorver, né, desse estudo da Bíblia. Então, tem uma observação aqui, número 13, falando assim, propondo parábolas, Jesus se apresenta como doutor sapiencial. É a descrição de Eclesiástico 39, capítulo 1, não, versículo de 1 a 11, onde Jesus diz assim, há letrados que são doutores na lei. Perdão, não é Jesus que fala, é no Eclesiástico. Há letrados que são doutores na lei, a Torá. Jesus é doutor no reinado de Deus. Esta é a sua especialidade. Ele a conhece como o dono de casa conhece seus depósitos. Pode tirar e oferecer produtos novos e velhos. Então, tem uma citação também no Cânticos dos Cânticos, no capítulo 7, versículo 14. Aí, eu fui ver o Cântico dos Cânticos. Vocês já leram os Cânticos dos Cânticos? Muito interessante. Alguém pode abrir na sua Bíblia o Cântico dos Cânticos, que é no Antigo Testamento? Alguém já abriu para ler em outra ocasião, em outra oportunidade? Eu nunca tinha lido. Em outras oportunidades, nós temos lido onde? O Antigo Testamento. No estudo de Paulo aos Efésios, né? No estudo das cartas, das epístolas de Paulo. Não é isso? Para mim é muita novidade. Então, nesse capítulo 7, está no 10º poema. Vai lá, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 9º poema, 10º poema. E no versículo 14 está escrito assim. As mandrágoras exalam seu perfume. Mandrágora é uma flor. A nossa porta há de todos os frutos. Frutos novos, frutos secos, que eu tinha guardado, meu amado, para ti. E aí a gente pensa, que Cântico dos Cânticos tem a ver, né? O que esse poema tem a ver? Mas observa atentamente o que ele diz. A nossa porta há de todos os frutos,
frutos novos, frutos secos, que eu tinha guardado, meu amado, para ti. Voltemos ao Mateus, capítulo 13, tá? Vamos lá, Mateus, capítulo 13. O que ele diz? Um letrado experiente no reinado de Deus parece-se com um dono de casa que tira de sua despensa coisas novas e velhas. E quem foi que disse isso? Jesus. Então, há esse link, essa referência ao que Jesus falou a essa época com o cântico dos cânticos das escrituras antigas. Certo? O que a gente está estudando aqui em Cair Bar Schutel? Que ele diz aqui que todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante, parece-se, a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Então, há toda uma ideia, há todo um ensinamento já desde há muito, enviado por quem? Por Jesus. Então, o ensinamento que apareceu no Antigo Testamento, o ensinamento que apareceu no Novo Testamento e em Mateus, é o mesmo ensinamento que nós vamos ver daqui a pouco na doutrina espírita. Ok? Então, essa Bíblia do Peregrino é muito boa por causa dessas notinhas que faz a gente fazer o link, tá? De um livro com outro, de uma escritura com outra. E aqui, na de Jerusalém, ele diz assim: entendeste todas essas coisas? Aí começa no 51, igual no outro, tá tudo certinho aqui, tá correspondendo. Responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante ao proprietário que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Tem algumas diferenças de traduções, né? Mas o fundo é o mesmo. Então, nós vamos começar com a palavra escriba. Que a gente escuta muito, né? Vós, escribas e fariseus, né? Durante nossos estudos, várias referências ao escriba. Mas o que quer dizer escriba? Vamos pegar um pouquinho de história aí. Só um pouquinho. Que eu também entendo um pouquinho, é o que eu estou estudando. Vamos dividir. Na cultura clássica, greco-romana, mediterrânea, ocidental, na tradição dessa cultura, toda atividade manual era considerada uma atividade indigna. E só quem fazia essas atividades manuais eram os escravos. Colher o trigo, a cevada, o centeio, né? Colher os grãos, moer, fazer a massa, fazer o pão, colher as uvas, amassar as uvas, fazer o vinho, pegar as caças, né? As caças, não, os animais que comiam, cabritos, e cabras e outras coisas, matar os bichos, esfolar, cortar os pedaços, assar, cozinhar, tudo que se falava em referência às mãos
o trabalho braçal na cultura greco-romana era para escravo. Os aristocratas, os poderosos, não colocavam a mão em nada. E isso se continuou até... Lembra daqueles filmes medievais que a gente vê, né? Que o príncipe, a princesa, o rei, a rainha, eles nem se vestem, nem tomam banho. Os escravos é que dão banho, né? Você vê a mocinha assim, a princesa, a dama assim, e as escravas vestindo, que nem se vestiam, se vestiam. Ainda resquícios desse tempo, de que o trabalho braçal, o trabalho manual, é coisa para escravo. Qual era a única atividade? A única atividade que não era considerada indigna para os patrícios romanos e para os membros da elite grega era a guerra. Pegava a espada, era com ele mesmo. Então, isso era considerado uma boa obra das mãos. Matar o outro, né? Degladiar-se. Eles só pegavam na espada, para poder usar as mãos só com a espada. Tá? Porque eles não colocavam a mão na massa por nada. Então, tecer, escrever, limpar, não mesmo. Agora, no tempo de Sócrates, de Platão, também. Que esses... Porque eles são da cultura grega, né? Eles só pensavam. Pensa que eles escreviam? Não. Eles tinham os escribas deles. Eles pensavam, ditavam e o escriba escrevia. E era assim, porque era coisa indigna, era coisa para escravo. E escravo que sabia ler e escrever. Então, tinham muitos escravos que sabiam ler e escrever, né? E esses eram utilizados dentro dos palácios exatamente para essas coisas. Um governador ia dar uma ordem, né? Um rei ia ditar alguma coisa. Quem é que escrevia? Os escribas. Embora muitos sabiam ler e escrever, eles liam, escreviam não. E se usar a mão é coisa indigna. Então, vamos lá. Esse escravo, que era chamado escriba, na cultura hebraica era diferente. Na cultura hebraica era diferente. Na greco-romana, até quando tinha que registrar uma guerra, quem escrevia era o escravo. Na cultura hebraica, não. A cultura hebraica, a tradição era oral. Não existia esse negócio de escrever. Tudo era passado de pai para filho, como se fala, hein? Rabino, né? Pro discípulo. A tradição toda era passada oralmente. A cultura deles toda era oral. Então, quando ele estava em cativeiro, eu não entendo muito de história não, mas foi pelo que eu estudei, quando ele estava em cativeiro, na Babilônia, até essa época era oral. Depois do cativeiro, com um contato com a cultura persa, eles começaram a falar menos o hebraico e mais o aramaico. Então, os fariseus, os antigos, os anciãos,
com medo de perder a tradição, né? Medo do povo perder tudo que eles sabiam sobre seus antepassados, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Jacó. Eles resolveram, então, para garantir, né, que o povo não esquecesse de nada, né, e que essa cultura fosse conservada, eles começaram a escrever. Mas escreviam. Então, esses escravos foram úteis para isso, para essa conservação, né, dessa cultura. Então, os livros do Velho Testamento começaram a ser escritos aí, sobre o cativeiro da Babilônia. Os ensinamentos dos rabinos também começaram a ser registrados. Então, os escribas da tradição hebraica começaram a crescer em status, né? Eles foram sendo chamados para fazer essa escrita e registrar. Eles falavam e registravam. Aí queria mandar de um para outro, entregar para outro para poder ler, para estudar, né? Ou queria para citar. O que eles faziam? Os escribas que liam e escreviam. Então, eles copiavam e passavam. Lia. Quem está copiando, o que acontece com quem está copiando? Precisa ler, não precisa ler? Então, nisso, você lê, você copia. Você lê, você copia. O que acontece contigo? Quando você lê, copia, lê, copia, lê, copia, você acaba absorvendo aquele conhecimento. Pelo menos memorizando, né, algumas coisas. E dependendo da memória do cara, né, ele memorizava muita coisa, né? Então, na cultura greco-romana, os escribas eram escravos. Na cultura hebraica, eles já começaram a mudar de status. Quase, eles compreendiam tanto sobre aquela cultura que eles eram quase como os rabinos, né? Eles foram melhorando o status. Então, vamos lá. São meus apontamentos. Então, essa figura, né, do escriba foi se tornando importante, pois ele passou a ser um concentrador da tradição. E ele também passou a ser um doutor da lei, pelos conhecimentos que ele adquiriu. E ele detinha um vasto conhecimento teórico de todos os livros sagrados. Então, o ponto é exatamente esse. O que o escriba representa nesta parábola de Jesus, neste ensino? Todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Agora a gente vai trazer esse escriba para a nossa atualidade. Vamos trazer o escriba para a doutrina espírita. A gente, o escriba moderno, né, que é aquele sujeito que leu muitos livros espíritas, não é isso? Leu o Pentateuco. Se não foram todos, leu muitos livros da codificação
pelo Francisco Cândido Xavier, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a gente não pode afirmar que esses que leram muito, que têm bastante conhecimento da doutrina espírita, são escribas modernos? Podemos, né? Só que até 2000 e pouco, quem lia muitos livros espíritas era considerado um grande leitor, né? Eu lembro que eu comprei uns áudios, uns CDs do Divaldo, e levava um tempo para ler, para ouvir, né, aqueles CDs todos. Mas a gente não tinha muito hábito de usar. A gente lia muito mesmo, não é? A biblioteca era muito importante, porque os livros que a gente necessitava para o estudo, a gente ia lá e lia. Então, tem gente que lê, já conhece assim, como a Rosa, que conhece muito livro, e lembra de autor, lembra de título. Mas há os escribas modernos que liam muito, era considerado. Mas atualmente, com a internet, o que aconteceu? Principalmente nessa época de pandemia. O que a gente faz? A gente pega aqueles vídeos, eram poucos os áudios, né, do Divaldo, e a gente não tinha o hábito de usar. Com o advento da internet, a gente tem as plataformas como a YouTube, né? Você põe lá e escuta. Você escuta áudio, audiolivro, tem audiolivro, nós temos audiolivros, né? Nós temos e-books que a gente, num aparelho só, a internet nos dá a oportunidade de baixarmos os montes de livro que tem aqui. Né? Você está com preguiça, né? Não quer ler. Você bota o livro para escutar, você escuta o livro. Você ouve palestra, de quantas palestras? Quantas pessoas que tem na internet que leem os livros, e você que não quiser pegar no livro, porque às vezes eu fico com preguiça e pego Palavras de Vida Eterna para ouvir. Em vez de ficar andando com o livro, eu ponho várias vezes para poder ler, ouvir e entender. Não peguei o livro para ler. Então, com o advento da internet, você baixa um livro em PDF. Não é isso? Então, nós somos os modernos escribas. E com essa facilidade, né? Dessas plataformas terem esse conteúdo impresso quase que totalmente lido e comentado. O que amplia o nosso leque. Nós temos muito mais oportunidades, né? Pela internet, de fazer essa leitura, de absorver esses conhecimentos. Mas quantidade é qualidade? Está mais facilitado para a gente. Mas você lê quantidade, lê muitos livros. É qualidade? Não é, né? Então, vai depender muito de como a gente vai fazer essa leitura ou então essa escuta, né? Bom, então a gente pode até dizer que esse escriba moderno é um copista, né? Ele memoriza a teoria, o conteúdo teórico. E isso é um problema? O que vocês acham, se isso é um problema? Ninguém fala nada. Bom, é um problema, né? Ele se restringe, o sujeito se conforma, né? E se limita
às vezes, na maioria das vezes, a ser apenas um escriba. Quando Jesus ensinava logo no início, aos seus apóstolos, né? Onde que Jesus ficava? Na maioria das vezes. Onde é que ele morava? Onde é que ele ficava? A casa de quem que ele habitava? A casa de Pedro. Mas ele habitava a casa de Pedro, mas a gente, quando lê isso, não é só a casa física. Não é mesmo? Vamos ler de outra forma. Ele habitava a casa de Pedro. Porque Pedro era seu discípulo. Absorvia seus ensinamentos e os praticava junto com ele, entendia. Por isso que ele habitava a casa de Pedro. Pedro entendia os ensinamentos de Jesus. A gente sabe que muitas vezes tem ensinamento que ele não conseguia, demorou até mais a conseguir. Mas é como todo mundo, né? Então, se você se disponibiliza a ser um sujeito que apenas se limita a ser um escriba, só um copista, você pegou aquele conhecimento, você somente está com ele registrado, está com ele memorizado, você é um escriba copista. Mas você pode ser um escriba discípulo. O que é um escriba discípulo? É aquele que pega esse conhecimento e o pratica. É mesmo? Põe em prática. Estuda, compreende. Não é isso? Tem um livro chamado Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, Irmão X, no capítulo 30, que tem uma história muito interessante, que se chama O Escriba Enganado, que acontece aos tempos de Jesus. Vou pegar aqui o Kindle para... Agora... para ler. Porque como eu não tenho esse, eu tive que... E o meu Kindle deu tilt, eu tive que baixar. Vamos ler aqui em documentos, tá aqui. Os meus documentos. Contos e Apólogos do Irmão X, né? O Escriba Enganado, é a lição 30. Achava-se o mestre em casa... sai daí. Achava-se o mestre em casa de Pedro. Contudo, em localidades diversas, em derredor do grande lago, propalava-se-lhe a boa nova. Comentavam-se-lhe as preleções, qual se fora ele um príncipe desconhecido chamado a restauração nacionalista. Então, Jesus, nessa época, era muito famoso. E ele estava na casa de Pedro, que ficava à borda do lago, né? Se Jesus aparecia em público, era apontado como revolucionário em vias de levantar a bandeira das antigas reivindicações. E quando, no santuário doméstico, recebia visitas corteses e indagadoras. Não surgiam, no entanto, tão somente os que vinham a consultá-lo acerca de princípios literários. De princípios libertários, perdão. Mas também os que, inflados de superioridade, vinham discutir os problemas da fé. Foi assim
que o escriba Datã se acercou familiarmente dele, sobraçando rolos volumosos e guardando ares de mistério na palavra sigilosa e malevolente. Dá uma paradinha aqui. Então, recebeu essa visita de Datã. Aí, sabe-se que Humberto de Campos utilizava nomes, pseudônimos, inventava nomes para os personagens, mas que ele contava coisas que tinham realmente acontecido. Então, como um espírito elevado, sem ter necessidade dele falar o nome das pessoas, por caridade, né? Ele não precisava colocar o nome, ele apenas contava o fato e mudava os nomes. Porém, quando ele queria que a gente fizesse uma referência a, por exemplo, uma descrição psicológica de um personagem, ele dava ali o nome de um personagem de um já existente. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Números, capítulo 16, versículo de 1 a 40. Números. Versículos de 1 a 40. Alguém achou? Qual versículo? 1. É tão fininho? Qual versículo? 1. Pronto. Qual é o capítulo? Números 16, versículo 1. Ok, tá aqui. Achei. Mas é Pedro? É de quem? Números, na Bíblia, no Antigo Testamento, Números. Números fica depois de Levítico. E antes de Deuteronômio, não é isso? É. Fala desse, assim, Coré, filho de Isaá, filho de Caate, filho de Levi, Datã e Abirã, filhos de Eliabe e On, encheram-se de orgulho, levantaram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da comunidade, respeitados nas solenidades, homens de renome. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, dizendo-lhes: basta, toda a comunidade, todos seus membros são consagrados, e Yahvé está no meio deles. Por que então vos exaltais acima da assembleia de Yahvé? Moisés, ouvindo isso, prostrou-se com a face em terra. Depois disse a Coré e a todo o seu grupo: amanhã cedo Yahvé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que ele permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele esse é aquele que ele escolheu. Fazei, pois, isso. Tomai os incensórios de Coré e de todo o seu grupo. Ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso diante de Yahvé. Aquele que Yahvé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. Isso vos é suficiente, filhos de Levi.
Moisés disse a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, acaso é pouco para vós que Deus de Israel vos haja preparado para separado da comunidade de Israel, trazendo-vos para perto dele, a fim de fazer do serviço da habitação de Yahvé, colocando-vos diante desta comunidade para ministrardes em seu favor? Eu vou dar uma puladinha aqui e falou. Vós conspirastes contra Yahvé, tu e teu grupo. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Moisés mandou chamar a Datã e Abirã, filhos de Eliabe. Responderam eles: não iremos. Não é por acaso bastante que nos fizeste deixar uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer neste deserto, e queres ainda fazer-te príncipe sobre nós? Na verdade, não é uma terra que mana leite e mel, a terra para a qual nos conduziste, e não nos destes por herança campos e vergéis? Vergéis, desculpa. Pensa em tornar cego a este povo? De modo algum iremos. Moisés ficou extremamente irado e disse a Yahvé: não atendas para a sua oblação. Não tomei deles sequer um asno e não fiz mal a nenhum deles. Qual é Datã? Datã é aquele que discutiu com Moisés, reclamando de que ele tinha levado, estava dizendo que ia levar uma terra de mel e leite, né? Um maná de mel e leite. E a terra que eles estavam é uma terra seca. Então, esse Datã foi um divisor. Foi um personagem que estava ali entre a separação do povo. E Humberto de Campos, dando o nome de Datã a este escriba que foi ter com o mestre na casa de Pedro, quer nos mostrar que esse homem tem a personalidade, vamos dizer assim, próxima a esse outro Datã da lei antiga. Ok? Deu para entender? Então, esse Datã aqui, em Humberto de Campos, aproximou-se familiarmente de Jesus, mas ele estava cheio de rolos, de escrituras, de livros. Alguém, quando se apresenta a outra pessoa, para ter uma conversa, precisa levar os livros todos que você lê para mostrar que tem conhecimento? Eu preciso, né? Então, Datã, ao se apresentar diante de Jesus, ele quis dizer o quê? Que ele era um escriba sábio, que ele detinha, ele era uma pessoa muito, vamos dizer, que usa uma empáfia, né? Oh, meu Deus, como é que eu vou dizer assim? É orgulhoso, mas é um orgulho do lado negativo. Né? Ele estava se mostrando a sua figura. Vaidoso, né? Vaidoso. Vaidoso, extremamente vaidoso. Então, ao chegar cheio de livros, né, livro naquela época, né? Os rolos, né? Com os escritos, ele quis se mostrar para Jesus, dizendo que ele detinha muito conhecimento. Às vezes eu pensava, quando via uma entrevista, quando o cara sentava e atrás dele tinha aquele monte de livros,
Aí a gente pensava, caramba, esse cara estuda pra caramba, né? Lê a beça, lê a biblioteca dele. Bobagem, né, gente? Bobagem. Porque às vezes tem aquele ali só para querer se mostrar também, igual o Natan, né? Tá querendo só aparecer dizendo que faz, mas não pode não fazer. Pode ler aquilo tudo, mas também pode não ler. Pode só querer se apresentar como melhor que os outros. Não é isso? Então, vou continuar aqui lendo. Aí ele fez solene preliminar, explicando os motivos de sua vinda. Estudara muitíssimo, conhecia o drama de Israel desde os primórdios. Possuía velhos escritos referentes às perseguições mais remotas. Arquivara cuidadoso preciosas tradições ocultas que relatavam os sofrimentos da raça na Síria e no Egito. Encontrava-se em ligação com vários remanescentes de sacerdotes hebreus de outros séculos. Discutia, douto e perspicaz, sobre o passado de Moisés e Arão, na pátria dos faraós, e recolhera conhecimentos novos com respeito à terra da promissão. Então ele estava se vangloriando mesmo, né? E dizendo que era detentor de estudos que não era para muita gente, não. Quase ninguém tinha, só ele tinha. Que ele tinha documentos antigos guardados com ele. Então ele realmente estava se amostrando diante de Jesus, né? Então, o que será que ele queria? E é só, ele queria contribuir, ele pretendia contribuir não só com o verbo inflamado, mas também com a bolsa no banimento sumário de todos os exploradores do tempo. Então ele queria contribuir com que ele se achava o bambambam, queria contribuir com Jesus. E até com dinheiro, porque ele era rico. Bom, depois de pormenorizada a exposição que o Senhor ouviu em silêncio, aduziu o escriba entusiasta. Mestre, não será indiscutível a necessidade de reforma da fé? Sim, confirmou Jesus, sem comentários. Natan, extremamente loquaz, prosseguiu. Venho trazer-te, pois, a minha solidariedade sem condições. Dói-me contemplar a casa divina ocupada por ladrões e cambistas sem consciência. Sou cultivador da lei, rigorista e intransigente. Opa! O que ele estava querendo dizer? Como Jesus só deu um sim, não falou mais nada, aí ele viu, bom, não está dando muito certo eu me vangloriar muito, então eu vou agora falar mal dos outros. Porque rebaixando os outros eu me elevo. Né? Aí ele começou. Tem o Levítico de cor, para evitar o contato de pessoas e alimentos imundos. Cumpro as minhas obrigações e não suporto a presença de quantos dilapidam o altar sob pretexto de protegê-lo. Fixou expressão colérica no olhar de raposa ferida. Baixou o tom de voz, à maneira de denunciador comum, e anunciou sussurrante. Tenho comigo a relação de todos os lagartos e corvos que insultam o santuário de Deus. Ser-te-ei devotado colaborador para confundi-los e exterminá-los. Meus pergaminhos são brasas vivas da verdade. Conheço os que roubam do povo miserável a benefício dos próprios romanos que nos dominam. O templo está cheio de rapinagem. Há feras em forma humana que ali devoram as riquezas do Senhor, lendo textos sagrados. São criaturas melosas e escaninhas.
suntuosas e traidoras. O Cristo ouvia sem qualquer palavra que lhe demonstrasse desagrado e, ébrio de maledicência, o visitante desdobrou um dos rolos, fixou alguns apontamentos e acrescentou: vejamos pequena galeria de criminosos que de imediato precisamos conter. Aí já estava querendo, ó, já, até mandar no Cristo, né? Já com uma lista de pessoas. O que hoje a gente faz, hein, gente? Eu vou contar uma história para vocês agora, rapidinha, que me lembrou aqui. Há muitos anos atrás, um companheiro, uma vez, chegou na casa espírita, procurando o presidente da casa. Esse companheiro era um trabalhador da casa, procurando o presidente da casa, e apresentou para ele, para o presidente da casa, numa casa espírita aí qualquer, a lista dos trabalhadores da casa, que essa pessoa tinha feito um relatório. E nessa lista ela tinha colocado todos os trabalhadores que não eram bons trabalhadores. E escreveu alguma coisa sobre cada um deles. E levou para o presidente da casa, apresentando essa lista com o nome dos trabalhadores que essa pessoa não considerava bons trabalhadores, e colocando ao lado de cada nome característica das pessoas, e o porquê elas não consideravam uma boa trabalhadora. E aí o presidente da casa perguntou para a pessoa assim: e o meu nome está aí na sua lista? E essa pessoa disse: não, claro que não está. E o seu nome está? E a pessoa ficou muito sem graça, porque ela tinha colocado o nome de todos, só não tinha colocado o nome do presidente da casa e o nome dela. Mas o resto dos trabalhadores, tudo tinha colocado lá. Aí ela, muito sem graça, quando ela teve que explicar o porquê que o nome dela não estava, porque ela se considerava essa pessoa se considerava uma ótima trabalhadora. Então ela não colocou o nome dela, mas colocou o nome de todos os outros. Então, lendo esse caso aqui, a gente vê, não é? Como essas histórias acontecem. É interessante. Isso, são escribas modernos, que leem, estudam, mas não assimilam o conhecimento. Até sabem o conhecimento de cor, mas não assimilam, não utilizam para si. Né? E que na hora que quer se elevar, em vez de trabalhar bem, né? Vai o quê? Quer rebaixar o outro para poder se elevar, aparecer. Bom, aí ele começa a falar o nome de gente, do Rabino Jocanã, fala do Rabino Jafé, de Nasson, sacerdote, de Agiel, um dos guardas. E ele foi dando uma lista, de Manassés, e foi falando que cada um fazia. Não vou ler, não, senão vai demorar muito. Muito Gade, que era muito fiscal de carne impura, Efraim, o levita, ele foi dando aquela listagem toda. Aí perguntou: Senhor, aceita-me no... Perguntou não, ele pediu, né? Senhor, aceita-me no ministério. Estou pronto. Informaram-me de que te dispôs a fundar um novo reino e uma nova ordem. Auxiliar-te-ei a massacrar os impostores. Renovaremos a crença de nosso povo. Mas Jesus, sorrindo agora, compassivo e triste. Você imagina Jesus triste? Retrucou muito calmo. Datã, equivocas-te. Naturalmente, qual acontece a muitos outros. A boa nova é de salvação. Não procuro delatores, nem carrascos, sempre valiosos
nos tribunais. Estamos buscando simplesmente homens e mulheres que desejam amar o próximo e ajudá-lo em nome do nosso Pai, a fim de que nos façamos melhores uns para com os outros. O mestre, sereno e persuasivo, ia continuar, mas o escriba eloquente, tão profundo no conhecimento das vidas alheias, enrolou os pergaminhos apressado, franziu os lábios amarelos de cólera inútil e atravessou a cólera inútil e atravessou a soleira da porta sem olhar para trás. Humberto de Campos é maravilhoso. Então, esse escriba equivocado faz a gente refletir. Refletir em nós. O que é que nós estamos fazendo? E a resposta de Jesus é muito clara. Não sejamos espíritas copistas. Sejamos escribas, discípulos. Então, para falar do equívoco de alguém, a gente precisa... A gente pode falar do equívoco de alguém, se você quer utilizar aquele erro como um exemplo para que outros não errem. Mas você não vai falar do equivocado. E esse escriba equivocado, ele detinha o saber, mas não utilizava em nada, não entendeu nada, e não entendeu o que Jesus, a proposta de Jesus. Bom, a gente nem leu o texto de Cairbar, que inicia assim no primeiro parágrafo. Vamos lá. O ensino da religião. Olha que a gente começou só na citação, Vamos lá. Depois da exposição das 7 parábolas comparativas ao reino dos céus e a sua aquisição, Jesus, para melhor gravar no ânimo de seus discípulos a necessidade do estudo de toda a religião e de toda a filosofia em suas fases evolutivas do saber humano, comparou todos os fatos e teorias que deles ressaltam, e a história registra, com um tesouro que o pai de família possui e onde existem moedas velhas e moedas novas, bens antigos, mas de valor, e bens de aquisição recente, constituindo todos o mesmo tesouro. O que a gente entende por coisas novas e coisas antigas? Que ele diz ali em cima, que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Porque ele diz que todo escriba instruído no reino dos céus. Ele não falou qualquer instrução. Ele falou a instrução no reino dos céus. É semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e coisas velhas. Muitos interpretam assim, que coisas antigas era o Velho Testamento e coisas novas é a doutrina espírita. Tá certo isso? Tá não. Porque aí a gente fica só assim, com a visão limitada. Como estava falando no início, como a gente há pouco tempo, pelo menos pelo tempo que eu estou na doutrina, pouco tempo que a gente estuda o Velho Testamento,
O Velho Testamento é pouco estudado por nós, espíritas. Então, para a gente que estuda pouco, as informações do Velho Testamento são coisas novas, é novidade para a gente. A hora que eu for buscar lá aquele Cântico dos Cânticos, né? Eu fui bem orientada para pesquisar, tá? Isso não é mérito meu, não. Mas é muito interessante, que para mim é novidade mesmo. Porque eu nunca estudei Velho Testamento. Agora, tem coisas que a doutrina fala que não é coisa nova. É coisa antiga. Tanto é antiga que Jesus falou para a gente, quem foi que ele falou? Que ele ia enviar o Consolador, né? Para que nos faria lembrar de tudo que ele havia dito. Então, a doutrina espírita é coisa nova? Se ele falou tudo aquilo, se ele está dizendo tudo aquilo que Jesus dizia, é coisa antiga também, não é? E Jesus dizia o quê? Ele não lia a escritura antiga? O Velho Testamento? Então, depende do jeito com que a gente olha as coisas. Para nós, pelo menos para mim, e pela experiência que eu tenho dentro da doutrina espírita, como o Antigo Testamento é pouco estudado, pouco lido, para mim agora é novidade. Tudo que ele traz é coisa nova. Então, a gente tem que lembrar de que, dependendo da observação que a gente faz, o ângulo de visão, as coisas ficam diferentes. Então, a gente não pode se deter só numa explicação. Que coisas antigas e Velho Testamento só porque é velho, que as coisas novas, como a doutrina espírita, é coisa nova. Porque a gente viu que a gente pode ter outro tipo de visão, não pode? Então, quem tem fonte viva aí? Nós vamos deixar, desculpa, tá? Que eu pedi para pegar antes, mas vamos deixar para a gente terminar esse estudo, porque nós só lemos um parágrafo, tá? Do ensino da religião hoje, vamos deixar para a próxima quinta-feira. Então, lembrem-se aí, escrevam aí que tem que trazer o Fonte Viva junto, para a gente poder fazer um paralelo do estudo, tá bom? Para nós vamos aprender a sermos escribas. Escribas? Ninguém completou. Com uma nova roupagem. Discípulos, né? Escribas discípulos, com uma nova roupagem, mas com uma roupagem de mais sentimento e menos querer decoreba, né? De leis. Não é isso? Não escribas essa primeira copistas. parte, né? Muito interessante. Muito interessante, né? Eu estou amando, gente. Eu estou amando estudar os ensinos de Jesus. A gente fala. Então, vamos dar uma paradinha, tá? Para terminar na próxima. Muito interessante. Eu coloquei aí para vocês, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei aí para vocês o PDF do livro, se vocês quiserem, né? O PDF do livro Diversidade dos Carismas. É interessante que são 2 volumes, como eu falei para vocês, mas nesse PDF os 2 volumes estão juntos. Você termina o primeiro e já vem o segundo. Os 2 volumes estão no PDF só. Outra coisa, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, né, Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, tem uma parte falando sobre os escribas, né? Aqui
Você pode encontrar, diz aqui, ó, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Tinham ideias comuns com os fariseus e com eles partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os reúne na mesma reprovação. Então, nós vamos encontrar aqui na introdução, falando dos nazarenos, dos publicanos, dos peageiros, né? Dos escribas da sinagoga, e o Evangelho traz essa explicaçãozinha aí dos escribas, que vale a pena a gente estudar. É sempre bom, né, Rose? Para a gente poder absorver o entendimento. Quando a gente fala doutores da lei, o papel de cada um. a gente fala os fariseus, os doutores da lei, os escribas, é bom a gente conhecer a característica de cada um. Porque você vê, como a Denise falou, eles começam como escravos, depois se tornam quase doutores da lei, vão evoluindo, e com isso a moral às vezes vai caindo, né? Porque entram outros interesses materiais. Então é muito interessante, gostei muito dessa parte da aula, muito instrutiva. Então nós vamos lá encerrar agora, eu vou pedir para a Ideína fazer a nossa prece de encerramento, e depois a Rosângela vai fazer a nossa palestra, e o tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 14, né? Que a vossa mão esquerda não sabe o que dê a vossa mão direita. Então, Ideína, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Então, elevando o nosso pensamento em agradecimento à oportunidade do estudo dessa noite, pedindo a Deus, Pai da vida, o seu amparo, a sua luz a todos os irmãos necessitados, aos lares, aos hospitais, aos presídios, aos desabrigados nas ruas, que possamos ter um momento de pensamento, de amor para com cada um desses companheiros, porque somos muito amparados. E nesse momento, muito agradecidas somos a toda a equipe de luz que nos sustenta, que nos ampara e que nos conduz ao bom caminho. Deus, Pai da vida, vos agradecemos por tudo. A Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia. E a Mãe Santíssima de Nazaré, que nos ampare com seu manto de luz. Fique conosco, Senhor, e dai-nos a sua paz, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos a companheira, né? Vamos dar um intervalinho de 15 minutos. 19h45 a gente retorna para a nossa palestra pública, tá bom?